Assim, era o teu sonho. É tudo que você sonhou? A medicina te trouxe tudo isso? Ela trouxe essa realização? Eu sou realizada com o que eu faço. Eu amo trabalhar com pessoas. Para você que sonha com uma bela carreira, mas fica desanimado diante das dificuldades que tem que enfrentar e pensa até em desistir, achando que esse sonho não é para você, nós vamos te mostrar uma história que pode ser uma inspiração. Meu nome é Rosimeire, do site do canal Temperos da Vida, e hoje a nossa conversa é sobre profissão. Mas por que esse tema aqui no site e no canal? Porque muito mais do que garantir o sustento, o trabalho pode ser fonte de realização humana. Nós produzimos mais e melhor se fazemos o que gostamos. Mas como se preparar para áreas tão concorridas como a medicina, por exemplo? Nós convidamos a doutora Tatiane, que vai contar como ela conseguiu realizar o seu sonho e deixar alguns conselhos para quem quer seguir a carreira médica. Seja bem-vinda, Tati. Podia nos dizer quem é a doutora Tatiane? Olá, boa tarde. Eu sou Tatiane, sou médica, formada pela Universidade Federal do Paraná. Tenho residência em clínica médica, medicina de urgência e emergência pelo Hospital da Cruz Vermelha, filial do Paraná. E recentemente eu terminei a residência em dermatologia pelo Hospital Universitário Evangélico Mackenzie de Curitiba. Eu fui aprovada na Universidade Federal do Paraná, na Universidade Federal de Santa Maria e depois na Unioeste. Eu fui aprovada depois de 3 anos no ensino médio, então eu fiz o 3º ano mais 3 anos de cursinho. Você teve derrotas nesse percurso? As derrotas eram as não aprovações, né, no vestibular. Como não era uma coisa que eu queria muito, já estava muito certo de que eu queria fazer medicina, então era uma motivação, na verdade, para que eu tentasse avaliar os meus pontos negativos, né, se era ansiedade, se era falta de conhecimento em algumas disciplinas, o porquê que eu não tinha passado, atingido a nota. Teve alguém que te influenciou? Quando que você decidiu que você queria ser médica? Eu tomei consciência mesmo na 8ª série, tinha 14 anos, e daí eu realmente percebi que eram matérias que eu mais gostava, que eu tinha um interesse muito grande pelo estudo do corpo humano, gostava de lidar com pessoas, gostava de alguma forma tentar atenuar o sofrimento das pessoas, então foi aí que eu decidi. Alguns professores, sim, no ensino fundamental, principalmente no ensino médio, que contribuíram com essa inspiração, me motivando a estudar, a correr atrás dos meus sonhos. Tinha uma professora minha de biologia que realmente foi um grande exemplo para mim, tanto na forma de estudar como em correr atrás do meu sonho. Existem aqueles testes vocacionais que são conduzidos por pedagogos, psicopedagogos e psicólogos. Eles não dizem exatamente qual é a área que você tem que escolher, mas eles dão algumas pistas, né? Você passou por algum teste desse? Não, teste vocacional como profissional realmente não fiz. Fiz alguns testes pela internet mesmo, mas eram todos assim de brincadeira e todos davam para a medicina, para a área médica mesmo. Você estudou em escola pública ou particular? Escola pública. Eu estudei a vida inteira na escola pública. Daí no final do 2º ano do ensino médio, eu fiz uma prova para uma escola particular e ganhei, se não me engano, 50% ou 75% de desconto, e aí fiz o 3º ano numa escola particular, mas a vida inteira foi escola pública mesmo. Na escola eu sempre fui muito dedicada, sempre gostei de ler, de estudar, de correr atrás, tirava sempre as melhores notas, né, junto com os meus colegas. Assim, a gente tinha um grupinho que eram os 3 que tiravam as notas maiores da sala. E de uma forma bastante saudável, né? Naquela época, criança praticamente, mas sempre gostei de estudar. Você fez cursinho, fez o Enem? Fiz o Enem todos os anos, inclusive fiz no 3º ano, nos anos de cursinho. Tinha realmente nota bastante alta, assim, a gente fazia 85%, 90% da prova. Fiz cursinho, fiz o preparatório, todo o período que antecedeu as provas de vestibular. Isso foi o que me ajudou a passar. Na época do cursinho, como a gente tinha aula de manhã, a manhã inteira, começava às 7h10 e até 12h30, era a manhã então dedicada a aulas presenciais mesmo,
e durante a tarde eu fazia todos os exercícios referentes a cada uma das matérias. Mas eu sempre gostei muito de fazer resumos e post-its. Colocava os post-its no meu local de estudo, é importante você ter um ambiente de estudo. Fazia os resumos, os tópicos em que eu via que eu tinha mais dificuldade ou que alguns conceitos que não estava conseguindo gravar, eu fazia uma mini lista e ficava revendo aqueles temas. Então, era de repente uma atividade também do final de semana, rever aqueles tópicos que eu não tinha tanta facilidade. À noite eu gostava de ler os livros de literatura que iam ser cobrados na prova do vestibular. Normalmente eram cerca de 10, 12 obras, então era um momento que eu deixava para ler as obras. Às vezes fazer um resumo daquela obra, porque aquilo cai na prova de uma forma objetiva, né, muitas vezes. Então eu deixava para fazer isso. Final de semana tinha revisão no cursinho, sábado de manhã, e domingo de manhã eu reservava para fazer as redações. Ler coisas diferentes, né, notícias, que você tem que ter bastante atualização nesse momento de preparação para as provas, e também exercitar a escrita. Em que medida a fé foi importante nesse período também de preparação? A fé foi importante porque nos momentos de decepção, quando você não é aprovado num concurso, no vestibular, você acaba ficando mais fragilizado. Quando você tem algo para se apegar, além dos apoios que você já tem da família, dos amigos, mas que você tem ali o seu Deus, independente de qual Deus seja, você tem a sua fé, isso é bastante importante. Avaliando a sua experiência, né, e toda a sua trajetória, as coisas que você experimentou, que deram certo, que não deram certo, que conselhos você teria para quem está começando, que está começando a se preparar, em relação a algumas coisas, como, por exemplo, começar pela escolha da profissão? Primeiramente, você tem que se autoconhecer e saber o que você gosta e o que você não gosta. E não é só de matérias, mas de ambientes, cenários que você trabalharia ou não. Porque você gosta de pessoas, você gosta de... não, eu gosto mais de um ambiente mais meu, mais intimista, com computador. Então, você escolher áreas nesse sentido. Não, sou um comunicador nato, gosto da comunicação, não me vejo trabalhando no escritório. Então, você tem que visualizar cenários. Se você tiver a oportunidade de acompanhar alguns profissionais, né? Então, eu quero fazer medicina. Acompanhar a rotina de um médico, acompanhar a rotina de um jornalista, de um advogado, de um engenheiro. Isso é bastante importante, ajuda bastante. E uma dica, se você quiser fazer medicina, tem que gostar de estudar. Mais do que gostar de pessoas, é gostar de estudar. Porque a gente não para, a gente termina o curso de medicina, que é um curso difícil, mas também muito apaixonante, faz a residência médica, faz uma subespecialidade. E em relação à escolha da faculdade, o mais importante é você saber se aquela universidade ela é uma universidade que tem uma tradição, se ela é mais antiga, se ela procura realmente formar profissionais com o seu objetivo, né? Se você é um profissional que você busca o ensino, a pesquisa, se é uma universidade que tem esse perfil. E assim, sempre dar uma estudada em relação a conceito, né? Uma universidade bem conceituada, é uma universidade que ela está sendo bem avaliada, é uma universidade em que os profissionais que se formam nela são bons profissionais. Em relação à preparação para o vestibular, quando começar, que tipo de cursinho escolher? Começar o quanto antes, então, se você já tem em mente que você quer um curso mais concorrido, comece desde o ensino médio a se dedicar, ou então desde, né, você tem oportunidade de fazer um curso concorrido, ou mesmo se o seu curso não é tão concorrido, mas pense você como profissional, né, se dedique o quanto antes. E em relação à escolha do cursinho, é muito particular também, várias coisas envolvidas em relação ao que você pode pagar, né, qual é o cursinho, qual é próximo da sua casa, qual existe na sua cidade, qual cursinho é conceituado. O melhor é sempre fazer o melhor. Então, fazer o cursinho que mais aprova, o cursinho que é melhor conceituado também. Mas depende muito da gente também, né? Depende. Isso vale para a escolha do cursinho, isso vale para a escola, isso vale para a universidade também. Existem cursinhos que são mais básicos, mas o aluno ele realmente esmera-se muito e ele faz daquilo um grande aprendizado, né? E abre a porta dele para a universidade. E tem cursinhos muito bons,
mas alunos que não sabem aproveitar essa oportunidade também, né? Então, é bem isso que você falou. E na universidade a mesma coisa. E sobre as técnicas de estudo, quais as que você acha que realmente funcionaram para você, que você dá como dica para quem está estudando? É importante ter um cronograma de estudos, isso é bem importante, uma planilha. Ver aulas, eu acho importante, sejam aulas presenciais ou videoaulas, que hoje em dia a videoaula é algo muito em voga, muito aplicável, né? E ler um conteúdo, texto, resumos, se você tem o hábito de fazer resumos, faça resumos, os exercícios, então, das matérias, e fazer sempre um checklist do que você já fez de exercícios. Os post-its são importantes para quem é muito visual, né? Meu método de estudo, eu sou muito visual, então para mim, de repente os post-its rosa eram os temas que eu tinha mais dificuldade. Os verdes eram os que eu achava mais fáceis, mas era o que todo mundo ia bem, era o que eu tinha que saber bem também para não errar questão fácil. Eu gosto muito de fazer tópicos, então a partir dos meus resumos eu faço pontos em que eu preciso estudar mais, rever. E o método de revisão eu acho bastante importante, sabe? Você rever o conteúdo que você tem mais dificuldade várias vezes até aquilo ficar medular. Mas na véspera eu sempre pego as minhas revisões, os pontos em que eu tinha mais fragilidade e eu reviso. A revisão ela é até a véspera da prova. E eu já salvei muitas questões com as revisões de véspera. E a gente sabe que nessa fase tem muita gente que adoece emocionalmente, né? A gente ouve histórias de pessoas assim que piram mesmo, né? Então, que cuidados a gente tem que ter para não acontecer isso? Tem que cuidar muito realmente da base emocional. Então, é muito importante, dentro dessa planilha que eu falo para vocês que eu acabei criando, isso me ajudou mais agora do que na época. Na época eu era muito imatura para reconhecer que, por exemplo, uma atividade física e uma yoga são essenciais para o nosso equilíbrio mesmo, emocional, mental. Se você é ansioso, tem muitas técnicas de respiração hoje em dia, de meditação, de yoga, isso é bem importante, porque atividade física, yoga, elas vão puxar em você também um hábito mais saudável, né? Então, um hábito de sono, um hábito de alimentação. Se você gosta de teatro, gosta de música, na época também música me ajudou bastante. Isso não na véspera das provas. Na véspera das provas é importante entrar num casulo mesmo. Eu vi o quanto isso é importante. Você realmente ficar mais nas suas revisões. Mas durante toda a trajetória é importante você ter no seu dia uma horinha ali pro teu lazer. Se você gosta de séries, assistir séries, gosta de novela, gosta de ler um livro, leia. Não, gosto só de bater papo com os meus amigos. Então, aquela horinha do dia separe para isso. O último conselho, né? Como lidar com as derrotas e não abandonar os sonhos. É muito, muito, muito gratificante você fazer algo que você goste muito, você acorda feliz para fazer, que você volta feliz, independente se você teve um dia difícil, né? Trabalhar com pessoas não é fácil o tempo inteiro. Trabalhar com pacientes também, às vezes, não é tão simples assim. A gente tem também na profissão derrotas, mas se você gosta, ama aquilo que você faz, o seu trabalho ele vai ser mais algo na sua vida assim, que não vai te pesar, vai ser mais uma experiência de vida e não um fardo. Então, se você tem um sonho, corra atrás, transforme esse sonho em realidade, esqueça a preguiça, se dedique, tem que dedicar, tem que estudar. Se não der na primeira vez, tem que sirva de motivação para você se autoconhecer, ver o que precisou a mais. Foi mais estudo? Foi mais cuidado com o tempo na hora de fazer o vestibular? Isso aconteceu comigo nas primeiras provas. Foi mais conhecimento? Eu preciso estudar mais? É alguma matéria em específico? É a minha ansiedade? De repente, se tivesse lido com mais atenção? Então, assim, tirar as lições realmente de tudo isso, do porquê que não deu certo, o que eu preciso melhorar. Se autoconhecer e se firmar enquanto pessoa. Não, eu vou atrás, porque eu quero isso pra minha vida, é o meu sonho. Era o teu sonho. Uhum. É tudo que você sonhou? A medicina te trouxe tudo isso? Para mim, sim. Assim, fazer o que eu gosto, poder viver da minha profissão é algo que para mim é essencial. E eu sou realizada com o que eu faço. Eu amo trabalhar com pessoas,
Eu amo as minhas áreas. Agora na clínica médica eu estou na linha de frente também. E na parte da dermato, que é outra área que eu amo de paixão. Mais uma escolha bem acertada, né? Mas faria tudo de novo. A gente agradece por você ter tirado um pouco do seu tempo para vir aqui trazer essa mensagem. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, pelas suas vitórias, pela sua conquista. Tem muito ainda, né, para conquistar. E muito sucesso para você. Obrigada. E logo a gente vai ter outros vídeos com a doutora Tatiane, falando sobre a especialidade dela, que é a dermatologia, esclarecendo dúvidas, trazendo também muitos conhecimentos, muitas coisas boas para a gente agregar a nossa vida e melhorar, né, a nossa saúde. Tá? Muito obrigada. Muito obrigada. E para mim foi um prazer vir falar um pouco da minha experiência para vocês, que sirva de uma motivação para que vocês permaneçam na busca dos sonhos de vocês.